Um, dois. Essa começou, Tina. Isso não. Pode ser? Boa tarde a todos. A gente está hoje aqui no dia 26/5/2025, abrindo a primeira audiência do primeiro quadrimestre do ano 2025. Aliás, 2025 mesmo. Eu encontro presidente da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Quissamã, declaro aberto a audiência pública da Secretaria de Fazenda do primeiro quadrimestre do ano 2025. Convido os membros da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviço Público, o relator, o vereador Jorge Luiz da Silva Cachuca, para compor a mesa. Convido o presidente dessa casa, o vereador Mazinho Batista, para compor a mesa. O vice-presidente dessa casa, o vereador Cássio Reis. Primeiro secretário, o vereador Ítalo Pacheco. Segundo secretário, o vereador André de Paula. Os vereadores Luan Buiú e o vereador Adeilson Lopinho. Também convido para compor a mesa o ilustríssimo secretário de Fazenda, José Alvarenga, o subsecretário Dilcimar de Barcelos, Marina Oliveira Chagas, que é coordenadora geral de Contabilidade e Orçamento, Anderson Silva Nogueira, que é coordenador setorial de Planejamento e Orçamento, para compor a mesa. Tem aqui, ó. Tem lugar aqui. Tem aqui. Tem aqui. Passo a palavra para o secretário municipal de Fazenda, o senhor José Alves de Alvarenga, para poder começar com as apresentações. Boa tarde, presidente e demais vereadores. Bom, boa tarde, presidente, demais vereadores, o público presente e o que nos assiste também. Estamos hoje trazendo a apresentação do primeiro quadrimestre de 2025 da Fazenda, nessa audiência pública, e com o objetivo de trazer informações sobre o nosso movimento financeiro e orçamentário do período. Eu vou passar a palavra à Marina, que vai começar a fazer a apresentação das receitas, do quadrimestre. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública, fazendo a análise da receita orçamentária. Arrecadação do primeiro quadrimestre de 2025, com as receitas do Instituto de Previdência. Previsto para o primeiro quadrimestre de 2025, R$ 161.459.448,21,
Arrecadado no primeiro quadrimestre de 2025, R$ 170.415.445,21. Nós tivemos aqui um excesso de arrecadação na importância de R$ 8.955.997. E aqui cabe ressaltar que a gente está falando de todas as receitas e de todas as fontes de recurso. Arrecadação consolidada e a arrecadação do Instituto de Previdência. A arrecadação da Prefeitura e dos fundos, previsão de R$ 144.297.243,22. Arrecadação de R$ 153.214.067,96, uma variação positiva de 6,18%. Arrecadação do Instituto de Previdência, previsão R$ 17.162.204,99. Arrecadação de R$ 17.201.377,25, uma variação positiva de 0,23%. Análise gráfica do primeiro quadrimestre, arrecadação 2024 e 2025 sem as receitas do Instituto de Previdência. Arrecadação de 2024, mesmo período, R$ 144.209.160,54. Arrecadação 2025, primeiro quadrimestre, R$ 153.214.067,96. Receitas ordinárias do primeiro quadrimestre, arrecadação em 2024, comparativo com 2025. 2024, R$ 50.770.209,62. 2025, R$ 55.113.615,12, uma variação positiva entre os exercícios de 2024 e 2025, mesmo período, 8,56%. Demonstrativo da arrecadação do primeiro quadrimestre das principais receitas ordinárias de 2025, comparando com o mesmo período de 2024. Receita tributária, que são as receitas que a gente arrecada diretamente no Tesouro Municipal. ICMS líquido, FPM, IPVA, IPI e outras receitas. 2024, a arrecadação R$ 50.770.208,62. 2025, a arrecadação R$ 55.113.615,12, uma variação positiva de 8,56%. Demonstrativo da arrecadação do primeiro quadrimestre, receita total versus a receita do ICMS. ICMS líquido 2024, R$ 28.485.585,62. Em 2025, a arrecadação do ICMS nesse primeiro quadrimestre, R$ 32.748.726,30, uma variação positiva, né, um acréscimo na arrecadação de 16,76% em comparativo com 2024, 2025-24. Receita total. Receita total, 2024, R$ 159.424.290,46 em 2024. Em 2025, R$ 170.415.445,21. O ICMS líquido em 2024 representou 17,59% em relação à receita total, e em 2025 representou, nesse primeiro quadrimestre, 19,22%. Demonstrativo da arrecadação do primeiro quadrimestre. Receita ordinária versus ICMS, ano de 2025 comparado ao de 2024. O ICMS líquido em 2024 representou R$
55,25% do total da receita ordinária. Em 2025, 59,42% da receita ordinária também. Pode, por favor. Demonstrativo gráfico da arrecadação de ICMS nos anos de 2024 e 2025. Aqui a gente demonstra que houve uma variação positiva em torno de 4,17% em 2024 comparado a 2025. Receita de ICMS, primeiro quadrimestre de 2025. Aqui a gente traz a demonstração por mês. Então, um total previsto de 26.181.887,37 e uma arrecadação de R$ 32.748.726,30. Um crescimento na arrecadação de ICMS no valor, no percentual de 25,08%. Quadro demonstrativo da arrecadação tributária do primeiro quadrimestre de 2025. Aqui são as receitas que compõem a receita tributária, que são as receitas que a gente arrecada diretamente nos cofres da Prefeitura. Imposto de renda, IPTU, ITBI e ISS está R$ 77.223,46. Uma arrecadação negativa, ou uma frustração na arrecadação em torno de 7%. Demonstrativo da arrecadação por categoria econômica, primeiro quadrimestre de 2025, receitas tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, receitas de serviços, transferências correntes, outras transferências correntes, alienação de bens, amortização, transferência de capital, contribuições intra e outras receitas correntes intras, que são as receitas do Instituto de Previdência. Previsão R$ 161.459.448,21. Arrecadação por categoria econômica R$ 170.415.445,21. Uma variação positiva de 5,55%, de acordo com a previsão. Demonstrativo da arrecadação por categoria econômica. Aqui a gente faz a mesma análise, só que sem as receitas do Instituto de Previdência. Então, a previsão primeiro quadrimestre, sem as receitas do Instituto de Previdência, foi R$ 144.297.243,22. A arrecadação do primeiro quadrimestre, sem as receitas do Instituto de Previdência, R$ 153.267,96, variação de 6%. Aqui um demonstrativo gráfico da arrecadação versus a previsão por categoria econômica. Receita de royalties, esse royalty cota, fonte de recurso 1.704,01 e 1.704,03 no primeiro quadrimestre de 2025. O previsto para o primeiro quadrimestre de 2025 foi R$ 51.564.634,36. Arrecadado no primeiro quadrimestre das receitas de royalties, R$ 49.233.850,37. Aqui a gente identifica que houve uma frustração na arrecadação em torno de 4,52%, de acordo com o que estava previsto. Demonstração gráfica da arrecadação de royalties de 2024 e 2025 no primeiro quadrimestre. Em 2024, a arrecadação foi de R$ 50.815.047,20. A arrecadação de royalties no primeiro quadrimestre de 2025, R$ 49.233.850,37. Agora eu vou passar para o nosso secretário de Fazenda para ele fazer a análise da despesa orçamentária. Bom, eu gostaria só de pontuar para vocês ali com relação à nossa arrecadação, para que vocês observem o seguinte: a nossa arrecadação de recursos próprios, né, que está ali, as receitas ordinárias, onde a gente traz as nossas arrecadações em cima dos tributos, tanto de repasse do governo federal, quanto da nossa própria arrecadação, vocês observem que ela teve um saldo positivo.
Mas essa fonte ela é utilizada para manter, na maioria, as nossas obrigações com folha, né, com as obrigações com o Instituto, e, com isso, a gente está equilibrado com essas despesas. Ok? Mas vocês observem que aí é o que a gente vem salientando, e vocês têm ouvido na mídia também, é a arrecadação de recursos de royalty cota. E observem ali que, nesse quadrimestre, a gente teve uma perda, né, uma frustração de arrecadação. Ok? Eu queria só reforçar isso para que ficasse claro, porque, lógico, a gente está observando ali a situação positiva com relação aos recursos de fonte próprios, né? Mas nós temos a maioria das nossas despesas pautadas na fonte de royalty cotas. Ok? Agora vamos falar sobre as despesas. Sobre a arrecadação, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Gilcemar? Não? Ok. Bom, o primeiro quadro que nós temos ali, ele fala sobre as nossas despesas pontuadas com o Instituto, né, num todo, por categoria econômica, onde nós temos as despesas correntes, né, pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, que formam o grupo de correntes, de capital, onde nós temos investimentos, inversões financeiras, amortizações da dívida, e reserva de contingência, no total de R$ 159.333.333,32. Essa é o previsto. E o que nós tivemos empenhado? R$ 193.097.078,57. E liquidado, R$ 139.389.897,65. E pago, né, do que foi liquidado, R$ 131.121.701,98. Vamos agora para o próximo quadro, onde nós temos essas mesmas informações sem a participação do Instituto. Então, as mesmas categorias econômicas, mas sem os valores do Instituto, que vocês vão observar a diferença. Previsto, do total, R$ 143.176.500. O empenhado, R$ 191.487.562,38. Liquidado, R$ 138.021.328,23. E pago, R$ 129.753.132,56. Ok? O próximo, nós vamos estar falando sobre a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2025 com o IPMQ, consolidado, okay? Nas mesmas categorias econômicas. Então, é referente ao que foi liquidado e ao que foi pago. Tá? O que significa? É o que nós recebemos e tivemos a execução pronta, apta a ser paga, e, consequentemente, o pagamento dessas despesas. Em termos gerais, o total geral de liquidado, R$ 139.389,897, desculpa, R$ 139.389.897,65. Pago, R$ 131.121. Perdão que eu me perdi aqui na fala. R$ 131.701.701,98. Ah, tá, desculpa, desconfigurou ali a apresentação, né?
Vamos lá, então, gente. Retornando aqui, nós estamos no slide 23. Tá? Ele está aparecendo para vocês aí na tela. É esse mesmo. E foi aonde nós pontuamos o percentual ali. Ok? Então, do liquidado para o pago, nós tivemos um percentual de 94,01%. Então, do que nós liquidamos, 94,01%, nós efetuamos o pagamento. Ok? No quadro, no slide 24, onde nós temos o mesmo comparativo, né, sem o IPMQ, mas fazendo a comparação com o ano de 2024 e o quadrimestre de 2025. Empenhado, nós temos 191 de janeiro a abril, 191 milhões, 487.562,78 de janeiro a abril de 2025, e empenhados de janeiro a abril de 2024, 232 milhões, 235.556,54 centavos. Então, nós tivemos uma redução de 17,5% de empenhos nesse quadrimestre. E com relação ao liquidado de janeiro de abril de 2025 a janeiro de abril de 2025, 138 milhões, 021.328,32 centavos. E no mesmo período, no quadrimestre de 2024, 132 milhões, 366.316 reais e 53 centavos. Significa que nós pagamos a mais 4,27% do que o mesmo período, né, no ano de 2024. Ok? O slide de 25, onde nós estamos apresentando as áreas prioritárias do primeiro quadrimestre de 2025 com a IPMQ. Então, nós temos a observação de despesas empenhadas, despesas liquidadas, pagas e o percentual, né, dessas despesas. E aí nós podemos observar que nós temos o legislativo, judiciário, a administração, segurança pública, assistência social, previdência social, saúde, trabalho, educação, cultura, urbanismo, isso nesse quadro de 25. No quadro de 26, continua, né, as nossas áreas de prioridade: habitação, saneamento, gestão ambiental, agricultura, indústria, comércios e serviços, transporte, desporto e lazer e encargos especiais. Esse total de despesas empenhadas, nós temos um montante de 193.097.078 reais e 57 centavos. O liquidado, 139.389.897 reais e 65 centavos. E as despesas pagas no mesmo período, 131.701.701 reais e 98 centavos. E vocês observem que o comparativo é em cima da prioridade do valor total empenhado. Então, nós temos as áreas como a área de saúde, de educação, aonde absorve um maior percentual da verba empenhada, liquidada e paga nesse quadrimestre. No slide 27, nós temos um gráfico, né, eles chamam de gráfico de pizza, e aí demonstra a fatia em que se tem de cada parte dessa prioridade, dessas áreas prioritárias. Tá? Então, nós observamos ali, o gráfico faz uma abordagem da área de educação, saúde e o administrativo, aonde puxa a maior fatia dessa nossa verba. Vale ressaltar só que as nossas despesas, elas são suportadas pelo royalty cotas. Então, aquelas duas fatias ali maiores é onde nós temos a nossa maior fatia da arrecadação de royalties.
e a parte de pessoal e demais despesas, algumas vinculadas à Folha e ao próprio Instituto, está no recurso próprio. Assim, a gente encerra a nossa apresentação, mas gostaria de abrir a palavra aqui para a Marina, o Dilcemar, Anderson, se gostaria de acrescentar alguma informação, ou os próprios vereadores, se gostariam de algum esclarecimento. Vereadores? Não? Pode acompanhar. Já precisa. Bom, eu acho assim, quem está acompanhando via TV Câmara é muito bacana, porque aqui dá mostra onde está sendo gasto o orçamento e deixa muito claro em relação a essa falácia que a gente fala de arrecadação, porque aumentou a arrecadação, mas está vindo aqui nos próprios slides que os impostos de petróleo ele tem caído, e caído drasticamente. E é muito claro também, pela própria fala do secretário e da equipe técnica, que tem despesas que você só pode usar certas verbas, né? Então, ou seja, a maioria das despesas de uma prefeitura, ela é oriunda dos impostos do petróleo, principalmente municípios iguais que Samã, igual a Carapebus, né? Então, Então, ou seja, é muito bacana para você, morador, que esteja acompanhando, né, olhar depois esses gráficos, olhar as despesas. Eu, particularmente, achei muito bem explicado, quero aqui agradecer também, ver se algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Não. O secretário gostaria de fazer outra colocação. Então, à vontade, para depois a gente poder fechar a audiência aqui. Bom, é claro que a gente tem as informações aqui estão bem resumidas, né? Mas a prestação de contas desse quadrimestre, ela está toda editada e vinda para o... Não está saindo. Não está saindo o som? Não, pega esse. Pronto? Está me ouvindo? Ok. Só ressaltando, né, que a apresentação traz um resumo do quadrimestre, esses valores em que a gente arrecada e aonde é gasto esses valores. Mas a prestação de contas, com todos os detalhes, ele é encaminhado para a Câmara, está à disposição junto à comissão e também nós estamos lá à disposição para qualquer eventual esclarecimento que se faça necessário. E quero aqui agradecer à comissão, a essa casa, né, por nos receber e nos dar essa oportunidade de disponibilizar informações e trazer para a população, assim como também agradecer a equipe técnica da Fazenda, que hoje está aqui representada por Marina, por Anderson, Dilcemar. Nós temos ali também na plateia o Cristiano e a Rita, que fazem parte do orçamento, mas não somos só nós aqui, estamos aqui presentes, mas a Fazenda em um todo, onde você tem vários setores, várias equipes que participam dessa estrutura, né? Liquida, empenha, faz os pagamentos, faz o controle do nosso orçamento, tem a parte tributária, onde fiscaliza, onde arrecada, gera guias e também controla essa arrecadação. Muito obrigado à equipe da Fazenda e a você, meu vereador e presidente da comissão, mas assim a todos aqui presentes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Agradecer a todos da Secretaria de Fazenda por essa transparência, por vir passar para nós, legisladores, para a nossa população, a dedicação que vocês têm para estar nos mostrando esses dados. E é isso aí. Muito obrigado, tá? E uma boa tarde. Mais algum vereador? Não. Quero aqui registrar a presença da procuradora do município, doutora Grimas. Também vou, mais uma vez, registrar a presença aqui do vereador Luan Buiú, do nosso presidente da Câmara, Josimar Batista, do nosso primeiro secretário, Hilton Pacheco, do nosso segundo secretário, André de Paula, do nosso vice-presidente da Casa, Hilton Pacheco, o nosso Cássio Reis. E, por não haver mais nada para ser relatado, a gente aqui encontra o presidente da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos,
encerra a audiência pública da prestação de contas da Secretaria de Fazenda do ano 2026.